Bom, vamos falar aí novamente sobre esse tema que voltou a estar em pauta aí por causa do que aconteceu com o Léo Lins, que é o limite do humor. Aqui eu quero falar também, olhando por outra perspectiva, que além do limite do humor, a atuação do Estado nesse tipo de situação, que na minha opinião muda um pouco. Você tá... Deu uma porra no microfone, tava só vendo ali se tinha fugido o áudio. Muda um pouco você analisar talvez um limite mais social e um limite legal, uma ação mais estatal de censura. Realmente, uma censura. Enfim, só por estar usando o termo censura, você já pode pressupor corretamente que eu não acho que foi certo se tirar qualquer tipo de conteúdo que envolva comédia. Eu vou explicar o porquê. A comédia, na minha opinião, não tem humor. E na real, mesmo que a piada seja filha da puta, e tem situações que ela não tem como você ter humor, porque justamente ser engraçado ou não ser. Pode ser engraçado por motivos filhas da puta, mas na maior parte, quando você tá em um show, não é. Justamente porque você tem pessoas que gostam de fazer e de consumir humor mais pesado. E quando você faz uma piada pesada, você não tá necessariamente querendo, de forma séria, atacar ou criticar aquele grupo. Isso pode ser feito? Sim. Então, que ele fez uma piada machista. Tipo, um machista riu dessa piada. Sim, mas você pode também rir dessa piada sem ser machista. Você pode, inclusive, lutar ativamente contra isso e rir de uma piada machista ou racista ou qualquer coisa assim, porque elas não são de verdade necessariamente machistas ou racistas ou qualquer coisa do tipo, justamente porque esse tipo de opinião, esse tipo de coisa envolve você ter uma opinião, não uma piada. Quando você faz uma piada, você não está falando de opinião. É muito importante entender que a comédia trata de uma coisa que é uma arte, é uma ficção. Quando você está fazendo uma piada, você não está falando necessariamente do mundo real, você não está falando necessariamente da sua opinião, necessariamente de como as coisas são. Porque isso que ele falou nessa piada é mentira. Sim, muitas vezes é mentira, é para ser mentira. A gente tem duas teorias principais que envolvem o que é a própria piada. Uma teoria diz que a piada é a quebra de expectativa, e outra diz que é a incongruência. Eu acredito que talvez seja até mesmo um sincretismo das duas teorias. Então, imagina, a piada é justamente a incongruência. É justamente você olhar e falar, isso aqui está fazendo sentido lógico com isso, mas tem essa coisa que não faz sentido lógico e isso que gera graça. Se você vai subir num palco para na frente de uma plateia, para descrever como o mundo falando de forma séria, tomando cuidado, medindo as palavras e tomando cuidado para ser o mais assertivo, você não tá fazendo um show de comédia, você tá fazendo uma palestra. E não tô falando que isso é errado, só é outra coisa. Você não pode tratar um show de stand-up como se fosse uma palestra, assim como você não pode tratar uma palestra como um show de stand-up. Quando você vai pra qualquer um dos dois, você tem que entender para o que você tá indo, pro objetivo do que o cara tá fazendo. E se você for fazer, você também tem que entender que uma palestra, você não pode fazer uma piada muitas vezes, na maior parte das vezes. E quando você tá em um show de comédia, vai ficar sem graça se você começar a dar a sua opinião. Inclusive, eu não gosto quando eu tô vendo uma piada e o cara vai colocando a opinião dele. Porque eu vejo que ele tá com a opinião dele ali. Eu vejo que, tipo, se o cara é um comediante... Eu odeio quando é um comediante, comediante de direita, ou comediante de esquerda, chato pra caralho. Tem algumas exceções quando é um vídeo mais roteirizado. Tipo, vejo assim... O Santinelli é uma exceção, por exemplo. Eu vejo que é engraçado, na minha opinião. Mas eu acho mais engraçado quando ele nem tá falando de político, quando ele tá falando de crente. É mais engraçado ainda. Porque não é legal você ter a sua opinião. Porque você vê uma brecha cômica, por exemplo. Você tá lá e você vê, cara... Eu tô vendo que eu posso gerar essa incongruência que vai gerar uma piada. Mas você não faz, porque essa piada não tá na sua ideologia. Só que, cara, você não tem que concordar com as suas piadas. E eu falei tudo isso no outro vídeo. Só que eu reforço aqui. Só que tem outra coisa ainda. Que é muito importante de entender, que é o seguinte. Existe um limite do humor social. Isso sim tem que ser entendido. Pessoas que gostam de fazer e de consumir humor mais pesado, eu sou uma dessas pessoas... E talvez você seja, talvez você não entenda isso ainda. Que é uma coisa que talvez você meio combata, meio que negue. Não adianta negar. Não adianta negar. Existe um limite meio social do humor. Então, tipo, o que isso quer dizer? Se você chegar e tentar fazer certos tipos de piadas em certos lugares, com certas pessoas, elas não vão te bater, elas não vão te censurar, mas você vai ser mal visto. E esse é o limite social do humor. E se você realmente está querendo fazer uma piada, cara, sua intenção deveria ser fazer as pessoas rir. E se ninguém está entendendo a piada e você só está gerando constrangimento e tal,
não é uma piada muito legal você fazer isso. E nem fazer um humor pesado com a intenção de ofender pessoas. Se você tá fazendo isso, realmente você é filho da puta. E por isso que eu tô falando, às vezes a piada é filha da puta porque essa é a intenção da piada. A piada é pra ofender. Mas eu acho que quando você usa a piada pra ofender, ainda assim a piada não é o problema. É você tá querendo ofender a pessoa com aquela coisa que às vezes assim realmente é machista, racista, enfim. E só que tem um grande problema, que, na minha opinião, que é quando você pega e bota o Estado pra censurar essa merda, porque ofendeu certas pessoas. E, tipo, tem tantas formas de olhar isso como errado, na minha opinião. Tipo, você vai estar... além do argumento mais clássico de você tá usando de uma estrutura pra resolver um problema que não é um problema grande. E não é um problema grande, pelo amor de Deus, o cara tá subindo no palco fazendo umas piadas. Eu acho que se você fosse realmente gastar tempo, recurso da máquina pública, seria muito melhor você usar pra conscientizar as pessoas de como é esse humor pesado, que tá, tipo, é uma coisa que não é muito da nossa cultura e que tá gerando problema pra quem quer fazer e pra quem não conhece e tá recebendo esse humor sem querer e tá, tipo, se ofendendo, às vezes porque a pessoa não sabe disso, e também a gente tem que explicar essas coisas pra pessoa que não sabe, porque não é muito da nossa cultura esse tipo de piada. Aqui é um lugar, tipo, que essa cultura ela é mais americana, que é onde surgiu o stand-up e tal. Então aqui é um lugar onde você fazer uma piada pesada é mais complicado. Tipo, as pessoas usam de piadas pra tentar desmerecer o outro, sabe? Essa é uma coisa mais, tipo, não sei se é puramente daqui, eu acho que lá nos Estados Unidos não tem tanto isso, mas acho também que eu nunca fui lá, nunca vi nada lá, mas eu só sei que, tipo, lá surgiu o stand-up, e, tipo, aqui as pessoas realmente ficam... tipo, é muito comum você ver um cara puto e ele não quer partir direto pro xingamento, então ele fica tipo, aí ele fica lá, você vê o cara olhando pro nada, assim, procurando alguma coisa pra ofender, e ele vai e faz uma piada, sabe? Tipo, uma piada, assim, querendo ofender, e tipo, todo mundo fica sem graça, que dá pra ver que ele tá tentando ofender. Tipo, você acha que o Léo Lins é tipo um cara que profissionalizou isso, e ele é só um grande preconceituoso de merda, mas não é, tá? Quer dizer, não sei se ele é um preconceituoso ou não bota a mão no fogo com ninguém, mas tipo, não é isso que é o humor pesado. E se ele for isso, e eu nem sei qual piada que é, e não importa, porque é tipo o que o Platinho fala, você não importa o que realmente é, importa o que as pessoas acham que é quando você vai tratar de pautas que estão em alta. Então o que importa é que a pauta piada pesada foi censurada. E tem gente que tá já apoiando. A piada eu acho que eu vi uma delas, mas acho que foi mais do que que foi o show, né? Mas eu não sei se foi só pela piada que eu vi. E é complicado você colocar esse recurso, porque justamente, cara, você tá justamente fazendo o que a direita acusa. Então, se você tá apoiando isso, você tá virando o que até pouco tempo atrás era um espantalho. Você tá, tipo assim, os caras têm um espantalho do que é a esquerda e a gente fica, não é assim, não é isso que é de verdade. Aí você tá indo lá e fazendo exatamente o que é o espantalho, tipo, você tá tornando o espantalho real. Que é você censurar uma piada, você censurar coisas que não são, sabe? É clicar com coisas que não tem motivo. E não é, tipo, aquele, também existe um argumento ruim, às vezes, tipo, não é uma ação. Falar é uma ação, mas é uma ação que não fere ninguém necessariamente. Você pode se sentir ofendido, mas isso é muito mais uma questão interna, muitas vezes, principalmente com piadas. E como eu falei, se a intenção está em ofender, a culpa não é da piada, é do cara. E mesmo assim, cara, se a intenção for ofender, se a única exceção pra isso que eu tô falando é quando o cara está fazendo isso realmente, tipo, é um grupo que nem esses grupos de memes incel, Red Pill, que tipo, os caras tem uns memezinhos com uma estética new wave, com musiquinha tudo igual, e todos os memes são meio machistas e tipo, você sabe que eles concordam com o que eles estão colocando nos memes, aí é outra história. Porque o problema não é o meme Red Pill, o problema é a ideologia Red Pill. Só que você sabe que a ideologia tá nos memes. Então, é diferente, entendeu? Agora, nesse caso, não, entende? Eu faço piada pesada e não é. Se você for no meu podcast, tem coisas que eu falo lá que contradizem vídeos, às vezes, que eu tô postando na mesma semana. E não é porque eu sou incoerente nem hipócrita, é porque lá eu tô fazendo piada. E às vezes tem mais graça a piada ser justamente com o que eu não concordo. Às vezes tem mais graça eu, no meu podcast, ser um reaça, ser um preconceituoso, do que ser o cara que eu sou de verdade. Porque o cara que eu sou de verdade não tem que ser engraçado. Aqui nesse vídeo não tem que ser engraçado. Eu tenho que estar
dando uma opinião que eu acho que seja importante, sabe? Então eu tento ser coerente. Enquanto no humor, se você for coerente, ele não vai ter graça. Enfim, é isso que eu queria falar. Se você apoia a censura estatal de piada, cara, tenta entender isso, cara. Tenta ver por esse lado. E se você acha que é porque o Léo Lins é preconceituoso, aí é um problema com ele, entende? Não é um problema com o humor pesado. Não se fecha esse tipo de humor. E tenta entender, cara. Assim, eu digo, tipo, tenta ver se você faz parte de qualquer grupo. E normalmente todo mundo tem pelo menos um grupo que pode ser alvo de piada pesada. Tenta ver piada pesada sobre esse grupo, tentando justamente ver que o comediante que tá lá fazendo piada, tipo, qualquer grupo que seja, ele não tá querendo te ofender, ele não tá querendo te machucar, ele tá querendo só rir. E muitas vezes é um humor muito inclusivo, porque você pode rir desse humor pesado que envolve você, seu grupo no caso, e você também. Veja o humor autodepreciativo. Muitas vezes as pessoas que fazem humor pesado com outras pessoas também fazem humor autodepreciativo. É você ver o cara lá se escaralhando no palco, e quando ele faz isso com outras pessoas é errado, tipo, entende? Não é porque ele realmente se odeia ou tem problemas, assim, de autoestima, coisa interna, pode até ter, mas não necessariamente é só porque pra piada é engraçado, entende? Enfim, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, likes, comentários, se discordou ou concordou, tem algum complemento. Enfim, eu sei que isso aqui pode ser uma visão que eu não vi, que ultimamente eu tô bem por fora de opiniões de outras pessoas, outros militantes, mas eu vejo que tem chance dos camaradas aqui discordarem de mim. Mas, enfim, acho que faz parte do debate você não fazer o que eu falo de comprar a ideologia, fazer venda casada de ideologia, porque você concorda com os pontos, você concorda com todos. Então, nesse ponto, talvez eu discorde de vocês, tudo bem, se vocês discordarem também, você vai falar, não, vi o vídeo aí, vi os seus argumentos, mas discordo, acho que tinha que ser censurado mesmo. Também não acho isso um puta absurdo do caralho, porque isso sempre aconteceu. Eu vejo que é um problema comum justamente porque não faz parte da nossa cultura e sempre vai acontecer. Mas eu acho que a gente tá ganhando aos poucos, pessoas que defendem que esse humor possa ser feito, porque aos poucos as pessoas estão ficando desensibilizadas. Quem acha esse tipo de humor babaca hoje em dia vê que é um humor pesado e já fala, tá, foda-se, só um cara tentando ser babaca. E às vezes as pessoas estão entendendo, tá, o cara não tá tentando ser babaca, ele só tá querendo fazer a gente rir. E às vezes ele falhou, às vezes ficou até meio cringe, só pareceu que ele é um arrombado. Porque e justamente o humor pesado, ele é muito perigoso. Tenta fazer piada pesada aí, e você vai ver que ou você vai recorrer justamente ao estereótipo preconceituoso que não tem graça, porque realmente são preconceitos, ou você vai parecer muito preconceituoso. Então é uma área perigosa você conseguir fazer isso. É um humor arriscado. Não é fácil fazer isso, entendeu? Mas enfim, é isso. Falou e tchau.